Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos um novo bloco no canal, o Minedoc, e o tema de hoje é sobre as mentiras do fascismo. Eu confrontei um daqueles indivíduos que propagavam falsidades. Os espectadores aprovaram minha atitude e fabricaram outras histórias enganosas. Eu não confiei nessas versões, mas não me atrevi a ignorá-las. Jorge Luiz Borges. Joseph Goebbels, o proeminente propagandista fascista e líder nazista, é frequentemente erroneamente citado como afirmando que a repetição das mentiras era essencial para o nazismo. Essa citação equivocada resultou na imagem de um fascismo plenamente consciente da magnitude de suas falsidades intencionais. A fraude está no cerne do fascismo? Os mentirosos acreditam em suas próprias mentiras? Eles têm consciência de sua falsidade? Quando Goebbels afirmou que Hitler sabia de tudo e que ele era um instrumento naturalmente criativo do destino divino, ele realmente possuía uma noção baseada na realidade do conhecimento? Isso é complexo. Na verdade, Goebbels já forjou e posteriormente divulgou notícias sobre uma suposta tentativa de assassinato contra ele, tratando-as como fatos em seus diários. Esses diários, que não foram escritos com a intenção de serem publicados, mas foram revelados muitos anos após sua morte, também registraram o sucesso de seus discursos depois de serem aclamados pela mídia sob seu controle. Goebbels estava enganando a si mesmo, ou ele acreditava em uma forma de verdade que transcendia a comprovação empírica? Ele queria criar uma nova realidade? Certamente, do ponto de vista baseado na realidade, não há diferença entre fabricar uma mentira e ter fé em uma ideia mágica da verdade, uma fuga da veracidade. Ao inventar uma realidade alternativa, Goebbels estava enganando a si mesmo, mas isso não era no que ele e a maioria dos fascistas transnacionais acreditavam. Para fascistas como Goebbels, o conhecimento era uma questão de fé, especialmente uma profunda fé no mito do líder fascista. A manipulação ou invenção de fatos era uma dimensão importante do fascismo, mas também era a crença em uma verdade que transcendia os fatos. Os fascistas não viam contradição entre verdade e propaganda. Goebbels definia a propaganda como a arte de não mentir ou distorcer, mas de ouvir a voz do povo e falar com as pessoas na linguagem que elas entendem. Conforme observado pelo historiador Richard Evans, os nazistas agiam com base na premissa de que eles, e somente eles, por meio de Hitler, possuíam o conhecimento e a compreensão profunda da alma alemã. A ideia de uma verdade que emanava da alma resultava de um ato de fé em uma certeza absoluta que não poderia ser comprovada. Quando Adolf Hitler falava sobre grandes mentiras e grandes verdades, isso era sintomático de seu esforço em subverter o mundo do falso e do verdadeiro. O que ele entendia como mentiras eram fatos que se opunham à sua teoria racista do universo. Sua concepção de mundo estava fundamentada em uma noção de verdade que não necessitava de verificação empírica. Em outras palavras, o que representa a verdade para a maioria de nós, o resultado comprovado de causas e efeitos, era potencialmente falso para ele. O que muitos de nós considerariam mentiras ou fatos inventados, para ele eram formas superiores de verdade. De maneira muito semelhante ao que a atual mídia populista reivindica, Hitler distorcia a realidade ao projetar sua própria desonestidade em relação à verdade sobre seus inimigos, afirmando falsamente que os judeus eram mentirosos, não ele. O mentiroso fascista agia como se representasse a verdade e acusava os judeus de participarem de uma colossal distorção da verdade. No entanto, os principais conhecedores dessa suposta verdade relacionada ao uso da falsidade e calúnia sempre foram os judeus. Afinal, toda a existência deles é baseada em uma grande mentira, isto é, que são uma comunidade religiosa, quando na verdade são uma raça. E que raça? Uma das maiores mentes da humanidade os definiu assim de forma eternamente precisa, como os grandes mestres da mentira. E aqueles que não reconhecem ou não acreditam nisso, jamais serão capazes, neste mundo, de ajudar a verdade a prevalecer. Nas décadas de 1930 e 1940, Hitler, os fascistas argentinos e muitos outros fascistas ao redor do mundo enxergavam a verdade incorporada nos mitos antissemitas, o que o filósofo judeu-alemão Ernst Cassirer chamou de mito conforme o plano. Os fascistas sonhavam com uma nova realidade,
e assim transformavam a realidade existente. Dessa forma, redesenharam as fronteiras entre mito e realidade. O mito substituiu a realidade por meio de políticas que tinham como objetivo remodelar o mundo de acordo com as mentiras nas quais os racistas acreditavam. Se as mentiras antissemitas afirmavam que os judeus eram intrinsecamente impuros e contagiosos e que, portanto, deveriam ser mortos, os nazistas criaram condições nos guetos e campos de concentração para que a sujeira e a propagação de doenças contagiosas se tornassem realidade. Famintos, torturados e completamente desumanizados, os prisioneiros judeus se tornaram exatamente aquilo que os nazistas haviam planejado para eles, sendo, consequentemente, assassinados. Na busca por uma verdade que não correspondia à experiência do mundo, os fascistas decidiram transformar a metáfora em realidade. Não havia nada de verdadeiro nas falsidades ideológicas fascistas, mas seus seguidores, ainda assim, desejavam tornar essas mentiras bastante reais. Eles acreditavam que o que viam e não apreciavam era uma falsidade. Mussolini argumentava que a tarefa essencial do fascismo era refutar as mentiras do sistema democrático. Ele também contrastava a verdade do fascismo com a mentira da democracia. O princípio da encarnação era central na oposição mítica do Duce entre as mentiras democráticas e as verdades fascistas. Mussolini acreditava em uma forma de verdade que transcendia o senso comum democrático, pois seria transcendental. Em certo momento de minha vida, arrisquei-me a me tornar impopular junto às massas ao anunciar o que eu considerava ser a nova verdade, uma verdade sagrada, la verità santa. Para Mussolini, a realidade deveria obedecer a imperativos míticos. Pouco importava se as pessoas não se convencessem inicialmente. Essa descrença também precisava ser desafiada. A estrutura mítica do fascismo estava fundamentada no mito fascista da nação. Esse mito, segundo ele, era algo que desejavam transformar em uma realidade plena. O mito podia moldar a realidade, mas a realidade não podia ser um obstáculo para o mito. A verdade sagrada do fascismo era definida pela imposição de limites distintos entre as verdades fascistas e a falsa natureza do inimigo. Por outro lado, existiam as mentiras do inimigo. Por toda a Europa, as pessoas estavam fascinadas pela obsessão do mito russo, o bolchevismo, mas Mussolini considerava esses mitos rivais como falsos, já que se opunham às formas absolutas da verdade enraizadas no extremo nacionalismo, e, é claro, à sua própria liderança, que ele identificava com o mito. A esse mito, o Duce afirmou que subordinamos tudo o mais. Em seu processo de modernização do mito, os fascistas o transformaram de uma questão de convicção pessoal em uma forma primária de identificação política. Nessa reformulação, a verdadeira política era a projeção de um eu interior antigo e violento, que superava os artifícios da razão quando aplicada à política. Isso lhes permitiu definir como verdade tudo o que estivesse de acordo com suas próprias metas, pressupostos e desejos ideológicos. Essa dimensão mítica do fascismo era antidemocrática. Historicamente, a democracia se baseava na ideia de que a verdade era o oposto das mentiras, crenças equivocadas e informações errôneas. Por outro lado, os fascistas apresentavam uma concepção radical da verdade na ditadura. Conforme explicou o historiador Robert Paxton, para os fascistas, a verdade era qualquer coisa que permitisse ao novo homem e mulher fascista dominar os outros, e qualquer coisa que fizesse o povo escolhido triunfar. O fascismo não se apoiava na verdade de sua doutrina, mas na união mítica do líder com o destino histórico de seu povo, uma noção relacionada às ideias românticas de florescimento nacional histórico ou ao gênio artístico ou espiritual do indivíduo, embora o fascismo, por sua vez, refutasse a exaltação do romantismo da criatividade pessoal irrestrita. A unificação simbólica dos fascistas entre povo, nação e líder era fundamentada na concepção do mito como a forma extrema da veracidade. No entanto, existiram vários exemplos políticos anteriores. Essa peculiaridade das verdades e mentiras no fascismo é um aspecto recorrente na longa história da relação entre verdade e política. Para a filósofa Hannah Arendt, se a história política sempre revelou uma relação tensa com a verdade, a resolução do fascismo para essa tensão implica a destruição da política. As mentiras organizadas definem o fascismo, e apenas os fatos, e as mentiras,
prescritos pela liderança, podiam ser considerados verdadeiros. A distorção da verdade em prol da promoção de uma realidade alternativa é um fenômeno comum na história do fascismo. O ditador fascista espanhol Francisco Franco infamemente negou sua participação em um dos maiores crimes de guerra, o abominável bombardeio de Guernica, que resultou em mais de 1.000 mortes. Embora o bombardeio seja amplamente documentado como um ato do governo fascista, Franco alegou que os vermelhos haviam destruído Guernica, com o intuito de disseminar propaganda e mentiras sobre si mesmo. Agindo dessa maneira, ele apropriou-se da própria noção de verdade, afirmando que as mentiras não eram suas, mas sim de seus inimigos políticos. Da mesma forma, os nazistas não faziam distinção entre fatos observáveis e verdades impulsionadas ideologicamente. O desdobramento mais radical da ditadura totalitária ocorreu quando líderes de massas aproveitaram o poder para ajustar a realidade às suas mentiras. Alguns anos depois, em seu controverso estudo sobre Adolf Eichmann, Arendt desenvolveu uma investigação importante sobre o raciocínio de um arquiteto do Holocausto, que resumiu esse fenômeno como um desprezo extremo pelos fatos em si. Arendt comparou a cumplicidade de Eichmann com as mentiras a uma sociedade inteira, protegida contra a realidade e a factualidade pelos mesmos meios, os mesmos auto-enganos, mentiras e estupidez que agora haviam se enraizado na mentalidade de Eichmann. Arendt não percebeu um aspecto importante do julgamento de Eichmann, a perspectiva da verdade apresentada pelas vítimas. Da mesma forma, a representação de Eichmann feita por Arendt não capturou o profundo comprometimento ideológico do homem, seu fanatismo inerente. À beira da morte, Eichmann afirmou solenemente: vida longa à Alemanha, vida longa à Argentina, vida longa à Áustria. Nunca me esquecerei delas. Arendt classificou esse momento como uma estupidez grotesca, uma exaltação de como Eichmann percebia a importância de sua própria morte. No entanto, para Arendt, essa consciência sugeriu uma representação simplista do momento, não sua interpretação ideológica. Ela associou as últimas palavras de Eichmann com clichês e a banalidade do mal. No entanto, outros historiadores preferem enfatizar como a escolha dessas últimas palavras, bem como seu passado e seus crimes nazistas, resultaram do profundo compromisso de Eichmann com o que ele considerava a verdade ideológica essencial do nazismo. Eichmann via sua vida e sua morte como uma memória que transcendia seu itinerário transatlântico por várias cidades, de Berlim a Buenos Aires e de Buenos Aires a Jerusalém. Como Borges sugeriu maliciosamente na citação que serve de epígrafe deste capítulo, as mentiras devem ser reconhecidas como tais, mas não podemos ignorá-las ao analisar os atos de violência que elas inspiraram. Embora seja claro para nós que Eichmann, assim como o narrador nazista imaginário de Borges, estava iludindo-se em Jerusalém, essa não era a forma como os fascistas explicavam e viviam suas ações. O modo fascista de compreender seu papel na história, em termos míticos, requer uma explicação histórica. Arendt foi incisiva ao apontar a função e o papel dessas mentiras no sistema totalitário, sem analisar por que os fascistas acreditavam nelas em primeiro lugar. Ela não estava interessada no raciocínio por trás de seus motivos. Arendt argumentou: o sujeito ideal da ordem totalitária não é o nazista convicto nem o comunista convicto, mas as pessoas para as quais a distinção entre fato e ficção, ou seja, a realidade da experiência, e a distinção entre verdadeiro e falso, ou seja, os padrões do pensamento, não existem mais. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!